Era um jogo, o jogo ele desenrolou da maneira que a gente imaginava, né? A gente falava durante a semana da possibilidade do Gameiro colocar um jogador a mais de marcação no meio de campo, e ele colocou o Pereira, fechou os espaços do Atlético. O Atlético teve muita dificuldade no primeiro tempo, potencializada pelo nervosismo e pela ansiedade. Isso ficou muito claro nas entrevistas depois do jogo, na coletiva do Kudê e do próprio Paulinho. E o que mudou a partida foi uma mudança de peça e de sistema tático, né? Porque quando o Atlético volta para o segundo tempo, volta sem o Edenilson, com o Pedrinho pelo lado direito, e uma maneira um pouco diferente daquilo que a gente tem visto do Kudê. Ao invés de ter Pedrinho por dentro, o Pedrinho jogando por fora, mais aberto. Ele tira o Paulinho de dupla de ataque com o Hulk e coloca o Paulinho pelo lado esquerdo também, deixando o Hulk mais centralizado. O Patrick passa a jogar no corredor central, segura um pouco mais os dois laterais, e o Atlético passa a ter um sistema tático diferente, com jogadores desempenhando um esquema diferente, o Pedrinho jogando mais como um ponto, o Paulinho idem, e o Atlético passa a ter aquele 1 contra 1, com jogadores do meio para frente de ataque, não com laterais, passa a ser um time mais agressivo, começa a encontrar mais espaços, mas não é só isso, né? Não é só o time achar espaço, é a leitura do jogador em campo para atacar esse espaço. E tem um cara que faz isso muito bem nesse Atlético, que é o Paulinho. É impressionante a capacidade do Paulinho de ler espaço, de atacar o espaço no momento certo, de não ficar em impedimento, de sair nas costas do sistema defensivo adversário, sem ficar adiantado. Ele tem feito isso em vários jogos, e ontem, mais uma vez, o desafogo do Atlético foi nessa movimentação e na genialidade do Hulk, né? Que mesmo não fazendo um grande jogo, ele é decisivo. Isso é o que diferencia o craque do bom jogador. O craque, quando ele não joga bem, ele ainda assim é decisivo. E quando ele joga bem, idem. Então essa é a diferença do Hulk para outros jogadores. Então foi um jogo que eu sabia da dificuldade que o Atlético ia encontrar. Por mais que o Milionário seja um time inferior, ele já tem uma sequência de 4 anos de trabalho do treinador. Ele é organizado, um time que consegue se defender bem. Ele sabe fazer o básico, e o primeiro tempo o Milionários fez o básico, e o Atlético conseguiu vencer a ansiedade e nervosismo, mas principalmente, acima de tudo, o Kudê encontrar uma maneira diferente de jogar no intervalo, levar para o segundo tempo, e é algo que pode ficar para o restante da temporada. Não vou ficar aqui falando que tem que ser dessa maneira. Cada jogo tem uma história, mas já é uma possibilidade que o Kudê encontra para solucionar futuros problemas que certamente o Atlético vai encontrar. Ô Alexandre, a gente pode dizer que o Pedrinho, de certa forma, mudou o panorama do jogo, a entrada dele? Não é só Ainda isso. É bom dia. Bom dia. Não é só isso, né, o Romano? É um conjunto de coisas. Agora, o jogo de ontem, ele mostrou uma coisa muito interessante, né? Por mais que tenha acontecido uma abertura do Atlético, os 3 gols nasceram de jogadas centralizadas, né? E a regra mais inteligente do esporte, não é só do futebol não, de qualquer esporte coletivo, é a regra do impedimento, tá? E a leitura correta da regra do impedimento e a execução correta das estratégias que a regra do impedimento permite, tá? É que faz a diferença no futebol. Então, a gente pega nos anos 70 uma Holanda que fazia o que chamavam de linha burra, mas que na verdade era uma utilização da regra do impedimento de forma eficiente. Que era ali inteligente. Isso, porque você sabendo utilizar esse movimento da defesa para deixar o adversário em impedimento, isso não é fácil, mas é uma estratégia que, quando bem executada e com eficiência, ela realmente é um ganho para o time. E ontem, o Atlético soube ofensivamente se aproveitar absurdamente da regra do impedimento. Todos os 3 gols foram no limite. Claro que com a câmera parada, na hora, se percebe claramente que não existe nem dúvida em relação à colocação do jogador. Mas os 3 gols foram no limite da entrada do atacante e da saída do zagueiro. Me lembrou muito Argentina e Arábia. Na estreia da Argentina, sim, ela teve 4 gols anulados por conta do limite ao contrário. Do limite ao contrário. E o Atlético teve o limite favorável. Isso. Então, é um grande mérito. E aí, se a gente for pegar, o Romano, talvez o jogo da temporada em que o Atlético sofreu mais pressão foi naquele empate com o Cruzeiro no Independência, né? O Atlético teve 2 gols anulados pela regra do impedimento naquele jogo. Já era um ensaio para... Não, olha, quando você tem um jogo que ele é muito centralizado, e o jogo do Kudê tá? A maior arma que você tem é esse tipo de jogada.
que antigamente, né, o pessoal chamava de cavadinha, né? E não é cavadinha, na verdade, né? O Hulk, ele deu uma assistência pro Paulinho. Ele levanta o Paulinho, a cabeça, isso, pra fazer o gol. Então, é uma coisa que, com certeza, é até ensaiada. Claro que o principal ali é a percepção dos dois jogadores, de quem vai enfiar a bola e de quem vai penetrar na área para poder fazer o gol. Tá? Mas, de toda forma, essa foi uma evolução muito importante desse time do Atlético. Num mesmo jogo, contra um adversário de bom nível, o Atlético conseguiu por 3 vezes uma penetração na área adversária, em 2 delas com um atacante completamente livre nos 2 gols do Paulinho. Isso é um grande mérito no futebol, porque isso é saber se utilizar da linha do impedimento, da regra do impedimento, que, na minha opinião, repito, é a regra mais inteligente de todos os esportes coletivos. Sem o impedimento, o futebol seria nem pelada. Tem o lance do Hulk que ele livra, né, da marcação e cruza, levanta a cabeça, olha pro Paulinho, e tem o lance do gol que para mim foi o mais bonito, porque foi uma troca de passe, e também o feeling do Patrick no lançamento do Paulinho. Do Paulinho. Então isso é um grande mérito e é uma coisa que o Atlético vai precisar demais, porque o Cudê gosta de um jogo centralizado e ele pode gostar, porque ele tem bons jogadores e tem 2 caras, Hulk e Paulinho, que vem fazendo a diferença.